Alguém fecha a porta, por favor? Encosta. Tem ninguém? Nós pedimos a todos, então, primeiramente, uma boa tarde a todos. Nós pedimos que desliguem os celulares, né, para que não fique tocando no meio da palestra. Tá bom? Quem tiver, por favor. Nós queremos avisar também, como sempre, que nós temos palestras todos os dias, menos às sextas-feiras. E o plantão de atendimento, ele começa 1 hora antes de cada reunião. E queremos avisar-lhes também que o curso básico de Espiritismo tem seu início no sábado, a partir das 15 horas. Aqueles que estiverem interessados em iniciar o curso, que procurem alguém, ou eu, a Sandra, alguém da casa para se inscrever, né? E também o nosso departamento social distribui no segundo sábado de cada mês 60 cestas básicas, em torno de mais ou menos 300 pessoas, né? Com alimentos não perecíveis. A cada 15 dias, aos sábados, nós fazemos uma distribuição de lanche para os moradores de rua, nas imediações do metrô Carandiru e Tietê também. É importante nós realizarmos todos o Evangelho no lar. Isso vai nos dar, assim, uma sustentação, vai fazer uma higienização completa do ambiente, da atmosfera em que nós vivemos e vai nos fortalecer de alguma forma, não é? Nós estamos falando também ao vivo, não é? E o nosso site será www.casadocaminhosantana.com.br. Então, feito isto, nós vamos, então, fazendo uma prece, buscando ali no interior do nosso coração aquele sentimento mais brando, mais nobre, que é o amor, esse amor que se estende a todas as criaturas que de nós se avizinha. Esse amor que é a sustentação nossa para a luta do dia a dia. E parte toda essa força, todo esse magnetismo com que somos envolvidos no momento da prece, passa pelo coração generoso de Jesus e chega até nós, abrandando a nossa emoção, permitindo-nos criar uma fortaleza íntima, onde as tempestades da vida, as contrariedades, os problemas todos, não possam nos desanimar. A partir daí, nós vamos encontrando, então, as forças necessárias para vivenciarmos segundo aquilo que Jesus recomendou, amando-nos uns aos outros, não apenas aos nossos familiares, aqueles que são mais achegados a nós, mas a toda criatura, porque nós não somos uma ilha, não vivemos isolados do mundo. Nós convivemos com muitas pessoas carentes, pessoas consideradas pessoas fortes. De todas as formas, o mundo está cheio de pessoas como nós. E aqueles que buscam essa força íntima através desse contato extraordinário com as esferas superiores, recebem o amparo. Não importa o quanto tenhamos que passar, quais as atribulações que nós acarretamos para nós mesmos. O importante é nós vencermos tudo isso. Vencer dessa forma, confiando em Deus, tendo serenidade nos nossos propósitos e agirmos sempre e unicamente no bem, com
isso nós estaremos realmente sendo fortalecidos, porque nós temos sempre aqueles que nos amam, aqueles que desejam o nosso progresso moral e espiritual. São nossos anjos da guarda que foram designados por Deus para nos guiar nesta existência. Então não estamos sozinhos. Vamos então agradecer em primeiro lugar a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, esse meigo Jesus de Nazaré, que tem na sua responsabilidade guiar o nosso planeta, guiar o nosso mundo, e há tanto tempo que Ele nos aguarda, e um dia estaremos realmente com Ele. Vamos então assim, confiantes, dar-nos as mãos, para que juntos possamos crescer também. E desejamos então a todos uma boa tarde, a fim de que a palestra também, que o Roberto, nosso irmão, irá fazer, possa atender às necessidades de cada um, na sua explicação. Obrigada. Boa tarde a todos, estejamos todos na paz de Deus, sejam todos bem-vindos. O tema de hoje, eu não estou com o livro aqui, mas ele é intitulado Compromisso Verdadeiro. Ele é do livro Um Modo de Entender, é o item 14. A psicografia é de Francisco do Espírito Santo. E o Espírito é o Espírito Hamed. E Hamed, ele vai buscar aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, precisamente no versículo 14, onde traz: Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo no buraco. Para a gente dar uma recordadinha aqui, esse capítulo 15 é aquela passagem em que Jesus foi interpelado a questão de lavar as mãos. Os escribas e os fariseus, eles perguntaram para Jesus por que os discípulos deles não obedeciam à tradição dos antigos. Não lavavam as mãos antes de pegar os alimentos, quer dizer, já chegavam ali, pegavam os alimentos e já iam comendo, né? E Jesus, como não perdia nenhuma oportunidade de dar um ensinamento, ele perguntou para os escribas, para os fariseus: e por que vocês também violam o mandamento de Deus na questão de honrar o pai, honrar a mãe? E além do mais, tem um outro mandamento: que seja punido de morte aquele que vosso pai ou vossa mãe ultrajasse, quer dizer, com palavras, com ofensas, aquela coisa, poderia até ser condenado à morte. Então, o que Jesus estava falando? Que eles acrescentaram nos ensinamentos, eles, que toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa e satisfaz. Ainda que depois não honre nem assista seu pai e sua mãe, então Jesus mostrou para ele que aí sim que eles estavam violando o mandamento de Deus. Quer dizer, uma simples oferenda não poderia deixar
isento qualquer um de honrar um pai e a mãe simplesmente porque fez uma oferenda, ou levou alguma coisa, ou porque levou um templo, ou porque ajudou a erguer um templo, ou porque contribuiu com aquela comunidade, estaria isento de honrar o pai ou a mãe? Segundo o que eles escreveram, o que eles pregavam, estariam isentos. Então Jesus mostra para eles que assim estaria inútil o mandamento de Deus pela tradição deles. Foi aí então, que mais para frente, é que Jesus vai falar que eram cegos então, conduzindo cegos. E Jesus vai explicando lá na frente, que os discípulos depois perguntam para que Jesus explicasse um pouco melhor aquele ensinamento, e ele vai explicar para eles que não é aquilo que entra pela boca que macula o homem, quer dizer, que torna o homem impuro, mas aquilo que sai do coração é que torna o homem impuro. Os falsos testemunhos, as blasfêmias, o adultério, as maledicências, os latrocínios, tudo partem de um coração impuro. Aí sim estaria a explicação de Jesus usando a interpretação, o que ele foi interpelado pelos escribas e fariseus com questão à violação. Uma era uma tradição, questão de higiene, mas uma tradição humana e questão de higiene. A outra era uma violação realmente às leis de Deus. E Hamed, ele vai ampliando para nós um pouquinho mais e nos tirando desse capítulo, desse versículo, uma lição para todos nós. Então, ele vai nos dizendo que o nosso maior urgente compromisso é com a nossa harmonia interior. A harmonia interior que é a paz de espírito. Essa harmonia interior, o que nós poderemos entender um pouco mais, abrir um pouco mais isso? O que é? É um equilíbrio perfeito de todas as coisas. Agora mesmo está para vir aí uma festividade carnavalesca, né? E nós podemos até ver isso aí muito bem claro. Tem lá um quesito lá que eles dão uma nota chamada harmonia. O que é isso? Quer dizer, se tudo estiver bonitinho e funcionando bem, as partes todas funcionando umas com as outras, todas as alas, uma entre si, está tudo em harmonia bem. Mas se um saiu fora, se um caiu, já saiu fora da harmonia, está fora do conjunto. A única forma que temos de auxiliar alguém, ele continua, de modo efetivo e apropriado, é mantermos o equilíbrio no ato da ajuda, ou seja, estabilidade mental, emocional e espiritual. A estabilidade mental é tudo aquilo que eu penso, o que passa pela minha mente, a minha maneira de pensar. Os espíritos sempre nos falam em alguns livros e comparam que a nossa mente é como uma usina, ela recebe e transmite energia. Então, muitos pensamentos que passam pela nossa mente, muitas vezes, eles não são nossos, ou são influenciação de outros espíritos desencarnados. Então, é preciso que a gente faça um filtro desses pensamentos e que a gente faça uma digestão disso e aproveite o melhor. Não é qualquer pensamento que vem na nossa ideia, na nossa mente, que nós vamos aproveitar. Precisamos aprender a filtrar isso. Esse pensamento, ele tem que levar a gente a sempre a um otimismo, a coragem e a esperança. Quando a gente vê que um pensamento ele está nos levando a gente para uma coisa que não é bem isso, uma coisa insegura, que nos traz uma insegurança, que não é firme, é um pensamento que não é muito bom. Precisaríamos filtrar melhor isso. A estabilidade emocional é aquilo que causa a emoção, é a maneira que aquilo é filtrado e passa para o nosso coração. Algumas pessoas
recebem uma notícia, uma informação, elas filtram e se abalam. Outras já recebem e não, já se tranquilizam mais, pensam melhor um pouquinho, não ficam tão aflitas, tão agitadas, impressionadas com aquela informação. Certas coisas impressionam mais algumas pessoas, outras não. Então, é preciso, primeiro, pensar e depois passar para o sentimento. Saber colocar isso dentro de um sentimento lógico das coisas. O outro, o sentimento, a estabilidade espiritual. Isso é da natureza do espírito. É uma força interior. Isso opõe-se à matéria. Eu sei que Deus existe. Portanto, eu não preciso crer que Deus existe. Porque quando eu sei que Deus existe, eu sei. Por que eu sei que Deus existe? E já está embutido dentro de nós. Então nós não precisamos acreditar. Porque senão eu passo a acreditar hoje, amanhã eu não acredito mais. Mas quando eu sei, aquilo está sacramentado dentro de mim. Então isso é do Espírito. Eu preciso ter esse controle. Eu não posso, por qualquer motivo, e por qualquer coisa que aconteça, por qualquer informação, por qualquer emoção, perder esse controle do Espírito. Ultimamente tem acontecido muitas catástrofes. Muita gente se desequilibrando com essas notícias, enxurradas de notícias. Nós não podemos esquecer nunca que Deus está no comando de tudo isso, e que se as coisas acontecem, é providência divina, é para o nosso bem. Como o Espírito é mortal, é eterno, ninguém morre. E se o Espírito tem que passar por essa provação, como está passando esses nossos irmãos, está dentro das leis de Deus. Muita gente está vendo só a catástrofe, só a desgraça, só a morte, só a destruição. Mas ainda não começamos a ver o outro lado. Todos os países estão se unindo uns com os outros na ajuda humanitária. Será que isso não é uma providência divina que faz mover tudo isso para que os povos parem de falar em bombas, em destruição e passem para se unir em forças de ajuda e união? Mesmo que isso custe sacrifício de vidas entre aspas, como nós não morremos. Então, aquele espírito passa por aquele momento, para aquela aprovação, para um aproveitamento dele espiritual, mas por aproveitamento também de uma comunidade inteira. Então nós temos que ter essa visão também disso. Não olharmos só pelo lado da desgraça, pelo lado da catástrofe, mas pelo lado também espiritual das coisas. Deus está no comando e não abandona ninguém. Então, assim, passando por esses três filtros, que é o que eu penso, o que eu sinto, e pelo do espiritual, que é aquilo da ação, do que eu realizo, porque eu compreendi, eu senti a emoção e senti o que eu filtrei do pensamento, então eu realizo melhor as coisas. Eu passo a compreender melhor as coisas. Então eu passo a ter mais tranquilidade, mais serenidade naquilo que eu faço. Então ele continua. A crença inadequada no chamado amor salvacionista é o impulso desmedido de querer resolver desesperadamente os problemas alheios. São o início de nossa perda de equilíbrio. Antes de auxiliar os outros, precisamos primeiro aprender a tomar conta de nós. Vocês já ouviram muito aquela frase, deixa comigo, eu resolvo. Deixa comigo. A pessoa vai e se atira a resolver um problema. Só que depois não resolve e aí piora a situação com o outro. O que é? Às vezes coloca o coração na frente da razão. Trabalhou mais com a emoção e esqueceu lá atrás o pensamento. É uma sequência. Eu penso, eu sinto, depois eu acho. Um exemplo muito claro disso, às vezes acontece um acidente de trânsito. Qual é a primeira reação que a gente tem, muitas vezes? É correr, socorrer a pessoa, tirar a pessoa do lugar, aquela coisa tudo.
E às vezes esquecemos de certas coisas básicas. Eu tenho que primeiro sinalizar o lugar para proteger aquilo que já ocorreu, já ocorreu. Porque se eu não sinalizo, não protejo, vem outro e vai, e aí eu estou no meio e vou junto. Antes de socorrer a pessoa, será que eu posso movimentá-la? Se eu não posso movimentá-la? Será que eu devo fazer esse procedimento? Será que eu não devo fazer esse procedimento? Isso tudo são coisas que têm que ser pensadas. É um simples acidente de trânsito, mas isso tudo tem que ser passado rapidamente pelos nossos filtros. Senão, em vez de ajudarmos aquela pessoa que está precisando de uma ajuda, nós vamos estar comprometendo ainda mais aquela pessoa. Nós não estamos fazendo um socorro correto. Quer dizer, toda ajuda é válida e todo mundo deve ajudar sempre alguém, mas nós temos que saber ajudar as pessoas, até num socorro de trânsito. Ele continua: se estamos com o coração e a mente sobrecarregados, somos ineficazes para prestar uma real assistência. Sem serenidade de alma, somos míopes espirituais. Quer dizer, nós não temos essa visão de um todo, de que Deus está no comando, que nós somos espíritos imperfeitos, que nós temos provas, que nós temos expiações, que nós temos que passar por essas experiências, que outros têm que passar por tantas experiências, que nós ainda vamos passar, talvez não passamos por nada ainda. Então nós temos que, ao pouco, nos preparando para tudo isso. Nós acabamos com a visão curta. Por quê? Nós acabamos enxergando só o material, só ali o que está na superfície. Não conseguimos ter uma visão mais longa de tudo isso. Se a gente acaba com o coração magoado, o que nós vamos passar para uma pessoa? Ou para alguém que nós vamos socorrer? Mágoa. Se eu vou socorrer alguém triste porque aconteceu aquilo, o que eu vou passar para a pessoa? Mais tristeza. No socorro eu tenho que passar tranquilidade, serenidade, procurar tranquilizar as pessoas. E muitas vezes não é isso que nós não fazemos no dia a dia. Às vezes nós passamos todos aquele sufoco, essa nossa agonia, para o companheiro que está precisando de um auxílio. Isso é muito comum no nosso dia a dia. A cegueira íntima não nos permite ver com clareza os limites da verdadeira ajuda. Muitas vezes invadimos a individualidade alheia, impedindo que as criaturas façam as suas próprias escolhas, esquecidos que a decisão delas diante das dificuldades é proporcional ao grau de compreensão. Ninguém deve escolher ou decidir por ninguém. Quantas vezes a gente não vem com receitas prontas, né? A pessoa pede uma opinião para nós, pede um conselho, eu já venho com uma fórmula pronta. Como se fosse um bolo, né? Que a comadre vai dar para a outra e já vem, né, pronto. Agora não precisa mais isso, as caixinhas já trazem pronto, né? Até eu sei fazer bolo. Se eu fosse assim, eu faria assim. Não é? Não é assim que às vezes a gente fala? Às vezes a gente coloca no lugar da outra pessoa. A gente esquece que a pessoa é a pessoa diferente. Ela veio de uma outra família, de outros costumes, tem todo um histórico espiritual, traz com ela as tendências do passado. É isso, essa visão espiritual que a média tenta nos abrir os olhos também. Nós precisamos saber que a pessoa não é igual a nós. Não é igual. Nenhum ser é igual ao outro. Somos semelhantes uns com os outros. Mas cada um vê as coisas de uma maneira, cada um compreende as coisas de uma maneira. Na regra geral, tudo se equilibra. Porque uns dependem dos outros, interdependem uns dos outros. Então, na média, tudo se acerta. Aquela coisa de mostrar o caminho também. Olha, vai por aqui, que dá certo. Eu fiz, deu certo. Você vai fazer, vai dar certo também. O outro faz, dá errado. E aí, como é que ficamos nós nessa situação? Fomos nós que mostramos o caminho. Mas vamos ficar... Que situação que ficamos, né? E aquela tendência também de a gente colonizar os outros, né? A gente acha que o outro tem que fazer aquilo que eu faço, porque só eu sei, só eu que aprendi, só eu que estudei, eu sei melhor do que ele, eu sei fazer melhor do que ele. Isso não funciona. Não funciona. Inclusive o ensino aqui no Brasil é meio dessa forma, né? Estava vendo outro dia uma reportagem do professor Paulo Freire,
E ele estava comentando a respeito disso. O ensino aqui, o professor ensina, o aluno aprende. Só, mais nada. Quer dizer, diferente um pouquinho lá do contemporâneo de Kardec, Pestalozzi, né, que o aluno tem que participar, o aluno é que tem que pesquisar, o professor é só um coordenador. Aqui não, aqui é meio ditado o negócio. Né? Você ensina, aprende, não aprendeu, precisa mais participação, precisa mais união, precisa ter mais entendimento. As pessoas têm bagagem com elas, precisam ser aproveitadas essas bagagens, tem potenciais. Quantos potenciais que são apagados, sufocados, porque as pessoas massacram umas às outras, porque elas ditam, acabam sendo ditadores. E essas pessoas, muitas vezes, são os formadores de opinião na nossa sociedade. Por desconhecermos o caminho de aprendizado que Deus reservou para cada um, é que subestimamos a capacidade dos outros em solucionar suas dificuldades. Devemos respeitar a alteridade, que faz parte da diversidade natural da condição humana, não em nós, não apenas em nós, mas neles também. Quer dizer, a alteridade, o jeito que aquela pessoa tem de fazer as coisas. As pessoas às vezes têm um jeito diferente do nosso de fazer as coisas. E eu vou lá e critico, eu quero que faça do meu jeito. Não dá. A pessoa tem um jeito especial, um toque especial. Você vai contratar alguém para arrumar a casa, você quer que a casa fique do jeito que você deixou. Mesmo que a pessoa tire alguma coisa do lugar, ficou até mais bonito, mas às vezes você não admite, eu não admito. Então tem que ter um pouco mais de paciência, mais de tolerância. É aquele jeito que cada um dá, é um toque pessoal. Por quê? Por que isso acontece? Porque há uma interação de indivíduos, do jeito do como ele vive com a família, do ambiente que ele vem, da sociedade que ele participou, das pessoas que ele interage nessa trajetória, nessa jornada terrena. Então vai formando aquela alteridade, que tem um jeito especial. Mais ou menos todo mundo procede dentro de um padrão. Mas não podemos ficar com aquela coisa em cima, sermos taxativos com o outro, quer dizer, só eu sei fazer desse jeito, tem que ser desse jeito. Vamos deixar um pouco mais, que as pessoas também façam um pouquinho do jeito que elas querem, desde que esteja dentro de acordo, que seja aquilo não tão ruim, vamos aceitar, ser mais flexíveis um pouco. Né? E continua aqui, nas práticas do bem, o mais importante não é curar, é ensinar o doente a conviver com a enfermidade até a sua autocura. Toda enfermidade, como o Zé Roberto até falou na palestra anterior, ela tem uma causa lá, né? Ela tem uma causa anterior, é uma energia que ficou não bem trabalhada, é como se fosse um curto-circuito que desce numa instalação, obviamente criou uma energia ali, um problema. Então, para que essa energia que está com problema, que está localizada no nosso perispírito, que passou para o nosso corpo físico, é o resíduo dessa energia. Quando já passou por corpo, já é resíduo. Então, essa enfermidade é consequência lá atrás. Então, não adianta você ficar só achando que vai dar remédio para o doente, que vai só fazer isso, que só vamos curar com o passe, curar com isso, com o trabalho, com aquilo, com outra. Então, tudo isso ajuda, fortalece, mas a autocura depende do doente, porque você pode curar ele hoje e amanhã ele voltar com a mesma enfermidade. Porque a doença onde está? Está lá atrás. É lá que tem que ser consertado o problema. Está anterior. A doença no corpo físico é só um resíduo. Convém repetir. Olha aqui, o Espírito Remédio, novamente ele fala, convém repetir. Nosso verdadeiro compromisso é com a serenidade íntima. Quer dizer, é com aqueles filtros que nós temos que passar para nós adquirirmos o quê? Essa tranquilidade, essa serenidade, essa maneira de agir. A partir dela será possível ver tudo com nitidez e realizar com moderação, sem pressa. Nós temos mania de fazer as pressas tudo correndo, tudo com pressa, estamos sempre atrasados, com pressa, e as pressas não dá para pensar. Quando eu começo a fazer as coisas com muita pressa, eu não penso direito e aí acaba fazendo o quê? Errado, eu tenho que refazer. Eu não perco mais tempo refazendo do que se eu parasse para pensar um pouquinho mais tranquilo, eu efetuasse alguma coisa com mais serenidade, não seria melhor as coisas? A gente vai estar sempre com pressa.
Parece que eu estou sempre um dia atrasado, sempre correndo. Não é verdade? Que a gente, pelo menos eu sou assim, agora não sei se vocês são. Eu parece que eu nasci um dia atrasado. Eu estou um dia atrasado. Eu reencarnei um dia atrasado. Estou sempre correndo. E às vezes eu acabo sendo atropelado pelas coisas. Nós temos que ser um pouco mais organizados. E isso passa o quê? Por uma tranquilidade interior. Você tem que estar um pouquinho mais tranquilo para que a gente possa se organizar no nosso dia a dia. Finalizando aqui, ele diz que a paz de espírito nos leva à virtude de permanecer na medida exata, proporcionando-nos uma coletânea de ideias e pensamentos que nos facilitam a encontrar soluções harmoniosas para os conflitos interiores e consequências para os exteriores. Quer dizer, essa harmonia do pensar, do sentir e do realizar. Esse cuidado, esse compromisso verdadeiro, nada mais é, resumindo o que Hamed quer nos passar para nós, é que nós estarmos sempre com o compromisso, com aquela obrigação interior, de estarmos voltados sempre para o bem. Sempre voltados para o bem. Mesmo que alguém se aproxime de nós, com o maior problema que seja, não importa o problema, a situação, quem quer que seja essa pessoa, se uma pessoa é muito amiga, muito querida, um parente, quem quer que seja essa pessoa, que tudo aquilo que nós pudermos passar para ela, mesmo que envolva outras pessoas, seja com amor, carinho e para o bem. Que muitas vezes a gente vai para agradar um companheiro, uma companheira, a gente acaba falando coisas que a pessoa quer ouvir. E às vezes o que a pessoa quer ouvir não é muito bom. Porque a gente já sabe mais ou menos o que a pessoa quer ouvir. Então a gente, para agradar, vai falar aquele que ele gosta. E aquele que ele gosta, às vezes, não é o caminho. E quando nós estivermos voltado para o bem, nós vamos falar aquilo que é justo. Aquilo que está dentro das leis de Deus, que está dentro do Evangelho, aquilo que é bom. E se a gente não tiver muito o que falar, não der para atender, é melhor nós ficarmos calados. Que aí nós não estaríamos nos comprometendo mais, nem com a pessoa, nem com um terceiro, e nem conosco mesmo. Muito obrigado a todos. Bom, o Roberto ainda está aqui. É chegado aquele momento em que, logicamente, vocês todos têm algumas dúvidas, gostariam de expor alguma questão. Então é o momento. Aquele que quiser agora pode fazê-lo. Estamos aguardando. Não precisam se atropelar. Quando vocês não fazem pergunta, aconteceu duas coisas. Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada e ficaram calados. Então, participem, olha, reunião pública, todos nós, né, temos que participar. Uma pergunta, uma colocação, uma dúvida, alguma coisa, ajuda até um companheiro mais, ajuda a complementar o texto, às vezes, né? É bom participarmos todos. Uma das coisas que o Roberto colocou, sobre esses acontecimentos todos que nós temos ciência, né, que estão surgindo, essas enchentes, toda essa problemática que envolve muitas criaturas que moram na fronteira dos ribeirinhos, né? Esses barrancos que estão desbarrancando, destruindo as casas, os utensílios domésticos, as enchentes, tudo isso que está acontecendo, que me chama a atenção. E o Roberto estava falando que tudo tem uma razão de ser, uma causa justa. Uma das causas que provoca tudo, não é que Deus fala, agora eu vou desbarrancar aquela casa porque aquele pessoal precisa. Não é isso, né? Então, é muito da ação do homem. Né? Essas enchentes, muitas delas acontecem por causa do lixo
que é jogado, né? Nas ruas, que vai para os bueiros, que entope as galerias, né? E não dá vazão. A impermeabilização do solo também, né? Que não filtra toda a água, porque ali foi colocado alguma coisa, ou foi desgastado, enfim, a ação do homem atuando sobre a natureza. É lógico que a natureza revida, né? Se nós souber, mesmo as autoridades que não dão conta, por que as pessoas vão procurar esses locais tão ermos, na beira de precipícios, no alto de morros, distante? Por quê? Porque elas não têm uma moradia, elas não têm uma vida mais saudável. A sociedade não cuida de estabelecer certos padrões de comportamento para que as pessoas vivam mais felizes, mais tranquilas. Toda essa serenidade de que o Roberto está falando depende muito da nossa autoeducação. Nós temos que cuidar da educação. A educação dos nossos filhos, dos nossos netos, a educação nossa, em primeiro lugar, para podermos passar ao outro. Não é? Então, o que falta realmente dentro de uma sociedade tão heterogênea como a nossa é a educação. Não é essa educação de escolaridade, é educação de comportamento. É isso que nós precisamos aprender. Por isso que a doutrina espírita, ela alarga os horizontes, porque nós buscamos através dela a autoeducação. Como sentirmos, como avaliarmos os problemas, como enxergarmos a vida, como nos comportamos uns com os outros. Não é só você chegar e falar, coitadinho, caiu, deixa ele ajudar. Não, você tem que esclarecer. A maioria são pessoas que ignoram certas coisas, os riscos que correm. Então isso depende muito de nós também, dentro da nossa família, com os nossos amigos, a forma como nós nos comportamos uns com os outros. Isso vai despertar no outro, como nós também fomos despertados através desse esclarecimento todo, de como devemos nos comportar. Então, a educação, em primeiro lugar, essa autoeducação é que a doutrina espírita está buscando para esclarecer as pessoas. Por isso que nós falamos também do Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? Ele vai realizar milagres? Não. Uhum. Ele vai nos mostrar como devemos agir dentro do lar, fora dele, em qualquer lugar que seja. Não vou fazer outra palestra. Mas aquilo que nos preocupa é isso, as pessoas não sabem como agir. Né? Então, por isso que a casa espírita e outras casas buscam atender às necessidades de cada um, orientando, explicando. Não vai resolver o problema. A pessoa que vai resolver o seu próprio problema. Mas nós somos, vamos dizer assim, facilitadores. A gente dá uma orientação e a pessoa segue se quiser. Né? Alguém? Ninguém? Não. Tá. Não, já ia guardar. Ele é o compartilho. Obrigada, Roberto. Deixa eu desligar aqui.